Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, mais um dia na presença do Senhor, né? Nós estamos, às vezes não estamos tão bem assim, mas a gente está vindo aqui, é necessário, né? E hoje é dia 16 de fevereiro de 2025, graça e paz, Viviane. Estamos a 398 dias do término da geração da figueira. Dá 1 ano, mês e 8 dias. Shalom, Andréia. Estamos nos aproximando, né? Estamos nos aproximando do cumprimento desta profecia. Eu não estou dizendo para você que Jesus vai voltar aqui, mas é um cumprimento de uma profecia. E nessa profecia está escrito que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Paz, Val. Boa noite, Miriam. Shalom, Poliana. Shalom, Denise. Não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo rapidamente, né? Rapidamente. E a gente aqui, né? Vendo um monte de coisa aí, né? O Brasil está no bico do corvo, né? Vamos combinar que o Brasil está no bico do corvo. Deus vai entrar com providência. Deus vai entrar com providência. Não sei como vai ser triste. Mas Deus vai entrar, porque ninguém ataca a menina dos olhos de Deus, né? A Igreja de Cristo. Shalom, Avarra. Seja bem-vinda, minha irmã. Shalom, Sandra. Irmãos, ontem nós citamos sobre aquele negócio que colocar no braço, né, das pessoas, né, e eu sou muito condenada por alguns da maneira como eu penso, né, da maneira como eu penso. Sempre pensei desse jeito. Quem me acompanha sabe que eu sempre pensei assim. Nunca pensei de outro jeito, nunca acusei ninguém. Graça e paz, Alexandra. Nunca acusei ninguém por ter, né, avisava, cuidado, porque isso aí não é coisa boa, né? Mas eu nunca disse que isso daí era marca. E agora à noite, eu passei o dia hoje conversando com Deus, Patrícia Shalom. E eu passei hoje o dia conversando com Deus, graça e paz, Eliane, conversando com Deus, né, a respeito disso, né? Se eu tô errada, se eu tô certa, né? E eu conversando com o Senhor hoje, boa noite, Alberto, conversando com Deus hoje. E apareceu um vídeo de um americano, né, de um podcast americano. E esse pastor que aparece nesse podcast é um pastor que você vê que é um homem de Deus, um homem mesmo que está na trincheira da pregação do evangelho, da volta de Jesus, entendeu? E ele foi atacado pelo tio Bill, Shalom, Vanise, foi atacado pelo tio Bill, porque ele falou que, né, que essa inoculação era perigosa, né? Mas ele disse o seguinte, Shalom, pastor Luiz, paz de Deus, Fabiana, mas ele disse o seguinte, que não é a marca, não, ele disse não é a marca, e é engraçado que ele falou a mesma coisa que eu falei ontem, aquele que terá a marca, ele não vai sentir mais Deus na vida dele, ele vai perder todo o laço com Deus, entenderam? Ele vai perder. Então eu louvo a Deus porque o que eu penso, esse homem falou a mesma coisa. E eu senti ali que foi uma resposta de Deus para mim, porque eu venho há muitos anos, eu venho falando o que eu falo e muita gente me ataca por causa disso. Diz que eu estou passando, como é que diz, passando pano para quem recebeu isso daí, né? Não, eu não estou passando pano, mas a gente tem que ir pelo que a Bíblia diz. Quando a marca chegar definitivo, nós sabemos que isso aí é um caminho, não deixa de ser um caminho, mas não é a marca. Mas quando a marca chegar para valer, a pessoa não terá mais nem pensar em Deus, ela vai ficar fria, entendeu? E Deus vai nos mostrar, foi o que esse pastor falou, a mesma coisa. Eu estou assim, como Deus é bom, eu nem ia, para falar a verdade, eu não ia nem fazer, porque eu não estou bem, não estou me sentindo bem. Mas quando eu ouvi a live desse pastor agora, há poucas horas atrás, eu mandei até no grupo a live para o pessoal ver. Dá para você colocar no tradutor, né? Como é que diz? Na dublagem automática.
Boa noite, Lorena. Você coloca na dublagem automática e dá certinho o português, entendeu? E também tem da igreja dele, que eu já vi os vídeos da igreja dele, que são todos com legenda em português. Então dá para acompanhar tudinho, entendeu? E um homem de Deus, um rapaz jovem, mas com uma visão, ele fala sobre os judeus sionistas. Se você ouvir ele falar, vocês abrem os olhos, entendeu? Ele falando o que realmente é, né? Haverá passeatas pelo país dia 1º, temos que orientar para ninguém. Exatamente, ninguém ir. Irmã Ruth, você tem grupo? Tenho sim, minha irmã. Entra depois no direct, tá? Entra no direct que eu te mando o link, tá bom? Irmã Ruth, na época das picadas eu estava finalizando a minha faculdade de fisioterapia e eu precisei tomar a dose, senão não podia participar dos estágios da faculdade. Não, minha irmã, nós temos que... Eu não tomei porque eu sabia que não era marca, mas era ser para haver uma mudança muito grande e é uma coisa que ia ser para matar, né? Para matar, entendeu? E quem não morreu, presta atenção ainda, é porque tem duas coisas. Uma é porque tomou placebo, entendeu? Uma é porque tomou placebo e a outra é porque o corpo aceitou. O corpo aceitou, o corpo convive bem com isso, né? Mas a grande maioria tomou placebo. Por isso que eu falo, ninguém pode colocar no dedo no nariz do outro que tá com a marca, porque não tá. Porque a metade do que veio da primeira e segunda dose foi no placebo. Isso eu li o que estava vindo. Eu vi enfermeiras falando que tinham três tipos de injetáveis, entendeu? Não, três tipos de injetáveis. Agora, quem faz esse tipo de alarde no ouvido dos outros, olha, irmãos, eu tenho muito medo, viu? Porque é tenebroso. O que vem pra cima desse tipo de gente não vai ser brincadeira, não. Não importa que é crente, não. Se não se arrepender e voltar atrás do que fez, a consequência vai ser grande. Também não tomaria, mas temos que lembrar que todas as pessoas que estavam trabalhando dentro dos hospitais foram obrigadas a tomar. Sim, poucas sabiam, tiveram têmpera para não aceitar, né? Hoje ninguém está mais, como é que fala? Hoje ninguém está mais inocente, presta atenção, ninguém está mais inocente. Então, quem aceitar daqui para frente, a situação é diferente. Entenderam? Porque daqui para frente, Shalom, Viviane, daqui para frente o negócio vai ser para o fim. Então nós precisamos estar alertas, hein? Creio que o Senhor terá misericórdia de todos nós que trabalhamos na área da saúde. Com certeza, com certeza. Como eu disse, ainda não é a marca, porque a marca vai desconectar o templo de Deus aqui dentro. A marca foi o que esse pastor falou hoje. E eu fiquei assim, sabe, eu fiquei aliviada, porque eu recebo tanta coisa dos outros quando eu falo sobre isso, que é desesperador de ver. Sabe, as pessoas me criticam, né, falam que eu tô passando pano, mas eu não tô passando pano, não, eu tô colocando aquilo que eu vejo, aquilo que eu vejo, tá na cara. Quem lê a Bíblia, quem lê a marca, ela vai desconectar, vai ser uma ruptura total, é uma ruptura total. Entenderam? Mas Deus é poderoso para nos abençoar e nos salvar, né? A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está escrito, diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É todo, entendeu? No grupo condenando pessoas ao inferno por ter tomado. Pois é, eu não tenho esse tipo de... Eu não faço isso. Não faço isso, entendeu? Porque isso é pecado. Isto é pecado. Então, às vezes eu não entro em atrito, porque não adianta. Pessoas que pensam assim, elas têm a mente enclausurada, elas estão com a mente, sabe? A mente está fechada, sabe? É como se tivesse colocado uma trava ali
E não adianta você falar, você só vai arrumar encrenca. Então eu deixo falar, fale quanto quiser, entendeu? Eu não tenho esse tipo de comportamento, irmãos. Não tenho, não tenho. Porque a salvação é uma coisa muito preciosa, muito preciosa. Agora, tem uma coisa que eu tô falando. Daqui para frente, a situação vai começar a apertar, muito. E o que vier daqui para frente, tá? O que eu li desde o começo, presta atenção no que eu li. E outro dia saiu de novo o que eu tinha lido, que são 8 doses, 8. Por que o número 8? Porque 8 quer dizer infinito. Se você virar ao contrário, vai virar infinito. Presta atenção, tá? A 8ª chama-se luciferase. Eles vão colocar um tipo de um chip, alguma coisa assim, que vai injetar, porque esse negócio tem que ser você vira um sinal de computador, né? Você vira um sinal de celular. E aquilo tem que ser, como é que diz? Reprogramado a cada tempo, entendeu? Então presta atenção. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Muita gente que não tomou não vai conseguir ficar sem a marca. Muita gente que não tomou e está botando o dedo na vida dos outros não vai conseguir ficar sem a marca. Escuta bastante atenção. Exatamente, fluorescente, exatamente, chama-se luciferase, tá? E o registro dela é WC, acho que é mais ou menos isso. Exatamente, serão antenas ambulantes, entendeu? Então preste atenção, irmãos. Como é que diz? Pois é, meu tio tomou ambivalente coágulos no cérebro. Então, é isso aí. Agora, todas essas inoculações que estão vindo, todas estão contaminadas com aquele negocinho que chama não sei o que lá, né? Is.pai.que, né? Entendendo? Exatamente, é o número 6. Eu sei que é www, né? E acho que é WZ, eu não me lembro agora, a patente, né? A patente, é bem interessante. Mas é isso aí. Agora, o livro de Enoque tem tudo a ver com esse tipo de coisa. Então, presta atenção, nós estamos sendo preparados. Aqui, meu irmão, tá acontecendo, gente ficando cega, tá acontecendo trocentas mil coisas, gente com a síndrome do POF, né? Caindo para os lados e já morre na primeira, entendeu? Isso, das próximas não, as que já estão aí, quem está tomando esses negócios aí, quem está tomando, para tudo quanto é coisa, tá? Para tudo quanto é coisa, todas estão batizadas, Agora, gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês, isso daí sempre foi batizado, desde o começo. É que a gente nunca percebeu, porque a gente tinha a falsamente chamada ciência, né? A gente tinha a ciência como algo de Deus, né? Essa ciência não é de Deus, não. Essa ciência é do inferno, entendeu? Essa ciência é farmaqueia, é do inferno, é feitiçaria. É o caldeirão da bruxa. Lembra da maga patológica, que tinha os gibi da maga patológica? Eu gostava de ler aqueles gibi. Ela no caldeirão, né? Fazendo a coisa. É aquilo lá. Agora, não tomem nada, daqui para frente não tomem nada, entendeu? Não tomem, porque daqui para frente a coisa vai ser perigosa, entenderam? Então, Deus já nos deixou avisado, nós já passamos, nós já vimos o que é. Só fica nisso quem é burro, presta atenção. Eu hoje vejo tudo que essas coisas causaram em minhas filhas, pois é, minha irmã. Entendeu? Então, daqui para frente, não sejam burros, né? Não avancem o sinal. Não avancem o sinal. Entendeu? Nenhuma. Todas estão batizadas. Todas batizadas. Infelizmente. Ou felizmente, né? Porque isso aí nunca salvou ninguém de nada. Tá bom? É que Deus nos deu resistência no nosso corpo para a gente não vir a falecer. Entendeu? Não vir a falecer. Eu tenho uma amiga que ela teve gêmeos e num dos gêmeos
foram colocar, né, aquela do bracinho lá, né? E o menino ficou autista, mas autista em alto grau, tá? O outro resistiu, mas um tem um autismo e o médico fala por A mais B. Foi isso daí. Entenderam? E eu tenho uma outra também, que o filho ficou diabético. O pâncreas do menino, simplesmente, o pâncreas do menino, como é que diz? Atrofiou. Entendeu? E ela falava, meus filhos não tomam essa porcaria. Não tomam essa porcaria. Entendeu? Então, meus irmãos, daqui para frente, fiquem alertas. E com tudo, hein? Com os remédios também da farmácia, que estão todos batizados. Eu recebi uma informação que a Farmaqueia batizou já todos com essa proteína, né? Essa proteína maravilhosa aí, né? Já estão tudo batizado. Então, você está tomando batismo. Entendeu? Batismo do inferno. Pois é, isso é a maior fraude do mundo, entendeu? Exatamente, essa canetinha aí e o pior é que o povo toma essa porcaria. O patrão da minha filha emagreceu 20 quilos em 30 dias. Sabe o que aconteceu com ele? Tá com deficiência nos rins, problema no coração, através disso daí. 30 dias que tomou dessa canetinha aí. Tá bom? Tá? Olha, irmãos, eu tô com um pequeno sério problema, que eu não vou falar o que é. Presta atenção, sabe com que eu tô me tratando? Com aquilo que Deus deixou. Eu estou me tratando com chás, eu estou me tratando com tudo que é natural. Compressas, óleo de rícino, tá entendendo? Eu estou me tratando com tudo que é natural. Tem horas, hoje à tarde mesmo, me deu uma crise, tá entendendo? E eu achei que eu não fosse conseguir chegar aqui, mas louvado seja Deus, passou e eu tô aqui, tá? Mas por que eu tô falando isso pra você? Que eu tô dizendo pra você que eu não quero saber disso na minha vida. Eu já me entreguei a minha vida pro Senhor, entendeu? Entreguei hoje, quer dizer, entreguei já faz dia, quer dizer, minha vida já tá entregue pra Deus faz tempo, né? Mas eu entreguei a minha vida. Falei, Senhor, se o Senhor quer me levar, eu estou aqui. Prepara a minha vida para eu subir contigo. Né? Se o Senhor não quer me levar, o Senhor está me provando, eu aceito a prova. Me dá a sua capacidade de resistir. E me dá as condições que eu preciso para eu poder entender como eu preciso me tratar. Entendeu? Como eu preciso me tratar. E assim eu estou fazendo. Assim eu estou fazendo e Deus está me abençoando. Tem horas das crises, né? Tem hora que dá aquela crise, dá uma outra crise, mas louvado seja Deus, estamos indo, tá entendendo? E eu louvo a Deus porque, como é que diz, eu me espelho muito numa pessoa que está passando por uma situação muito, muito tenebrosa. E Deus está curando ela através de tudo natural e da oração. E Deus está fazendo uma obra na vida da família dela junto com tudo isso. Então eu me espelho nela. Hoje à tarde mesmo estava muito dolorido e eu falei, Senhor, me ajuda a ter força como a minha irmã tem. Me ajuda a ter a força que a minha irmã tem. Entendeu? Então... jejum só bebendo água e cura várias vezes. Exatamente, é o que eu estou tentando fazer. Entendeu? Fazendo isso daí também. Entendeu? E eu louvo ao Senhor, porque Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E eu estou aqui para contar as maravilhas do Senhor. Amém? Então vamos lá, né? Vamos começar o nosso estudo do livro de Enoque. Para quem não viu ainda a live de ontem, eu vou ler de novo Gênesis 6. Eu vou ler hoje na Bíblia hebraica, tá? Vou ler hoje na Bíblia hebraica. Para a gente ver como que a Bíblia hebraica fala. Diz assim: com o passar do tempo, quando homens começaram a se multiplicar sobre a terra, e filhas lhes nasceram. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e tomaram mulheres para si, todas as que escolheram. Adonai disse:
Meu espírito não viverá nos seres humanos para sempre, pois eles também são carne. Portanto, sua existência alcançará 120 anos. É o que eu expliquei ontem. Tanto 120 na nossa vida, boa noite, Lucilene, na nossa vida pessoal, né, é o máximo que você vai chegar, como também na Terra, tá? Como é que diz? A Terra tem 120 jubileus, Deus deixou determinado para o homem, entendeu? Diz aqui assim, pois eles também são carne, portanto a sua existência alcançará 120 anos. Os Néfilim estavam sobre a terra naqueles dias. Néfilim são os filhos dos anjos caídos com as mulheres. E também depois, na Bíblia da João Ferreira de Almeida, chamam eles de homens de fama, homens de renome, tá? São os Néfilim, que são os deuses da mitologia grega, tá? Os deuses da mitologia grega. E também depois, quando os filhos de Deus se relacionaram sexualmente com as filhas de homens, e elas lhe geraram filhos. Estes eram os heróis antigos, homens de renome. Entendeu? Então, nós estamos estudando sobre isso. O livro de Enoque trata sobre esse período. Ele dá detalhes sobre esse período. Agora vamos para o livro de Enoque, né? Vamos para o livro de Enoque. Capítulo 9, né? Acho que eu li 9 ontem, né? Vamos para o 10. Capítulo 10. Então, o Altíssimo, presta atenção, eu estou no livro de Enoque, capítulo 10. Então o Altíssimo, o Santo e Grande, falou e enviou Uriel ao filho de Lameque. E disse a ele, vá até Noé, e diga a ele em meu nome, para se esconder. Olha isso, ó. O Altíssimo, vou ler de novo, o Santo e Grande falou e enviou Uriel. Tá? Uriel é um dos 4 anjos aqui que ele falou, no capítulo 9, lembra? Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel, tá? Ao filho de Lameque. O filho de Lameque é Noé. E disse a ele, vá até Noé e diga a ele em meu nome para se esconder. E revele a ele o fim que está se aproximando. Revele que toda a terra será destruída e que um dilúvio está prestes a chegar sobre toda a terra, que destruirá tudo o que estiver sobre ela. Você viu que ele mandou Noé se esconder, você reparou? Ele mandou Noé se esconder. Agora eu vou ler para você em Isaías 26. Olha o que diz Isaías 26. Quer ver? Você vai ver, irmãos, que o livro de Enoque, ele se conecta com o restante da Bíblia todinho. Isaías 26, capítulo 20. Diz assim, ó. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. E esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Você viu? O livro de Enoque se conecta com toda a palavra de Deus. Olha aqui em Isaías 26, versículo 20, que está escrito. Vai, pois, povo meu. É povo, todos nós. Shalom, Joelma. Entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Você viu? Deus mandou Uriel falar isso para Noé. Vou ler de novo. Vai até Noé e diga a ele meu nome, para se esconder. E revele a ele o fim que se está aproximando. Revele que toda a terra será destruída, quer dizer, até a ira de Deus sobre a terra. E que um dilúvio está prestes a chegar sobre toda a terra, que destruirá tudo que estiver sobre ela. Instrua-o para que ele possa escapar. Olha como Deus avisa, né? Amós diz o que mesmo? Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Para que ele possa escapar e a sua semente possa ser preservada.
Você escutou isso? E o Senhor disse para Rafael: prenda Azazel pelas mãos e pés, e lance-o nas trevas, e faça uma abertura no deserto, que está em Dudael. Lance-o ali. E coloque sobre ele rochas ásperas e pontudas, e cubra-o com trevas, e deixe-o permanecer ali. Que rochas pontudas são essas? São pirâmides, irmãos. São pirâmides. Essas pirâmides não estão lá à toa. Aquilo não foi homem que construiu. Aquilo foram seres celestiais que construíram. Tá? Lance-o ali, coloca sobre ele rochas ásperas e pontudas, e cubra-o com trevas, e deixe-o permanecer ali para sempre. E cubra o seu rosto para que ele não possa ver a luz. Eles estão presos desde então. E no dia do grande julgamento, que já está chegando, é o julgamento do trono branco, que fala em Apocalipse, que ele seja lançado no fogo. Por isso, Judas diz que nós vamos julgar os anjos. Vós não sabeis que vocês vão julgar os anjos? E cure a terra que os anjos corromperam, e proclame a cura da terra. Olha isso aqui, ó. E cure a terra que os anjos corromperam. Deus não podia olhar para a terra, porque tinha pecado, tinha abominação. Não era abominação pequena, era coisa mesmo terrível. E proclame a cura da terra, que suas feridas possam ser curadas, para que os filhos dos homens não morram todos, devido às coisas secretas que os vigilantes revelaram e ensinaram aos seus filhos. Eles ensinaram coisas que não podia o homem saber. Boa noite, Edna. O homem não podia saber as coisas que os vigilantes revelaram. E como a terra inteira foi corrompida pelo trabalho que foram ensinados por Azazel, responsabilize-o por todos os pecados. E o Senhor disse a Gabriel: proceda contra os bastardos. Quem são os bastardos? São os néfilis, são os filhos que não têm o sopro de Deus. E réprobos, e contra os filhos da fornicação, e destrua os filhos dos vigilantes dentre os homens. Envie-os uns contra os outros, quer dizer, fogo amigo, para que possam destruir-se mutuamente em batalha, porque não terão uma vida longa. E eles suplicarão por seus filhos, os anjos vão suplicar por seus filhos, mas nenhum pedido que fizerem será atendido, porque eles têm esperanças que os filhos tenham uma vida eterna. Eles tinham esperança, eles achavam que eles iam fazer gente para viver a vida inteira. A produção deles ia ser para a eternidade, não era. E que cada um deles vivam 500 anos. Olha isso. E o Senhor disse a Miguel: vá, informe a Samiasa e os que estão com ele, que se uniram às mulheres e que se perverteram com elas em toda a sua impureza. E quando os filhos deles tiverem se matado mutuamente, e eles tiverem visto a destruição de seus amados, prenda-os por 70 gerações nos vales da terra, até o dia do julgamento, e dia da consumação deles, até que o julgamento eterno seja consumado. 70 gerações. Você já viu isso aqui? 70 gerações eles vão ficar presos. Até o julgamento eterno, o julgamento do trono branco. Naqueles dias serão levados ao abismo de fogo. Que abismo de fogo é esse? O que está em Apocalipse. O abismo de fogo, o lago de fogo. E ao tormento e prisão em que serão confinados por toda a eternidade. E todos os que forem condenados e
destruídos serão atados com eles até o fim de todas as gerações. E destrua todos os espíritos dos réprobos e os filhos dos vigilantes, porque desviaram a humanidade, levando-a ao erro. Nós estamos vendo aí, né? Hollywood é a capital deles hoje no mundo, lá é a capital deles. Você acha que não? Você já viu os viajantes do tempo? São eles. Destrua todo erro da face da terra e faça com que todo trabalho mau chegue a um fim, e deixe a planta da justiça e da verdade aparecer, e ela se constituirá em uma bênção. Os trabalhos da justiça e da verdade serão plantados em verdade e alegria para sempre. Então todos os justos escaparão e viverão até que tenham gerado milhares de filhos, e viverão todos os dias da sua juventude e da idade avançada deles em paz. E então toda a terra será cultivada com justiça e plantada com árvores, e será preenchida de bênçãos. E todas as árvores desejáveis serão plantadas, e plantarão vinhas, e a vinhas que plantarem dará vinho em abundância. E para cada semente que for plantada, cada medida dará 1000, e cada medida de azeitona dará 10 prensas de azeite. E purifique a terra. Shalom, Luciana. Eliminando toda a opressão, toda a iniquidade, todo o pecado e toda a impiedade. E destrua na terra toda a impureza que a contaminou. E todos os filhos do homem se tornarão justos, e todas as nações me oferecerão adoração. Me louvarão e me venerarão. E a terra será purificada de toda impureza, pecado, punição, tormento. E eu nunca mais enviarei castigo sobre ela de geração em geração eternamente. Esse trecho está falando do milênio. Esse trecho está falando do milênio e da eternidade. Você já parou para pensar? Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. E todas as árvores desejáveis serão plantadas, e plantarão vinhas. E a vinha que plantarem dará vinho em abundância. E para cada semente que for plantada, cada medida dará 1000. Cada medida dará 1000. E cada medida de azeitona dará 10 prensas de azeite. Você já parou para pensar como vai ser isso? Que maravilha! Capítulo 11. E naqueles dias eu abrirei as câmaras de bênçãos que estão no céu, para enviá-las para eles, sobre a terra, sobre o trabalho dos filhos dos homens. E a retidão e a paz estarão juntas durante todos os dias do mundo e todas as gerações. Aqui ele está falando da nova terra, das nações, que elas não vão ter corpos glorificados como os santos, mas elas vão ter corpos como o de Adão no Éden. Corpos que precisam comer, corpos que precisam comer da árvore da vida, precisam comer a árvore que dá fruto. Um fruto por mês para a saúde das nações está em Apocalipse. É o que ele está falando aqui. Ele já está trazendo o Senhor, porque para Deus, irmãos, não existe passado, presente e futuro. Tudo está andando junto. Tudo está andando junto. Eu sei que é difícil para você compreender isso, e para mim também. Mas a gente tem que entender isso. Por isso que Deus dá, presta atenção, Deus dá o castigo, mas ele já vem falando da bênção final. Ele dá o castigo, ele fala que ele vai fazer, que é para fazer proceder assim, assim, assado. De repente você vê que abre o céu e você já começa a vislumbrar o futuro. Isaías, o livro de Isaías é inteirinho desse jeito. O livro de Isaías é inteiro desse jeito. Olha aqui, capítulo 12. Antes dessas coisas, Enoque se isolou, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava escondido, onde ele vivia e o que tinha acontecido com ele. Engraçado, né?
Enoque se isolou. Esses dias eu ouvi uma coisa, porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu tô ficando bicho do mato, né? Não é qualquer conversa que eu consigo conversar, não é qualquer pessoa que eu consigo ficar olhando, não é qualquer lugar que eu consigo estar. Eu tô ficando bicho do mato. E eu conversando com Deus esses dias, apareceu para mim um áudio, né? Um áudio sobre mulheres que Deus escolhe. E no áudio falava aquilo que eu estava conversando com Deus, sobre se afastar, que já não consegue estar no mesmo lugar, já não consegue falar baboseira, já não consegue ouvir conversa fiada. Vai ficando difícil, a gente vai ficando sozinha. Você já reparou isso? Você já reparou isso? Minha filha fala, mãe, você não sai para nada dentro dessa casa. Eu falei, mas eu não saio mesmo, não gosto. E eu não gosto, o lugar que eu vou aqui é na Dona Arminda ali, que eu vou fazer, que eu vou ali ajudar ela. Fora disso, não me, como é que diz? Não me apetece. Tá entendendo? Não me apetece. E esses dias eu falando, meu Deus, o que eu tô virando? Eu tô virando bicho do mato. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí apareceu esse vídeo. Eu gosto de estar com pessoas velhas. Exatamente isso. Mais velha que eu. Que velha eu já sou, né? E daí, irmãos? Aí apareceu esse áudio pra mim, né? Esse vídeo. Que é mais o áudio do que vídeo. E falava sobre isso. E ali eu acalmei meu coração. E vi que eu não estava tão errada. Né? Porque nesses lugares contamina, né? Muita conversa fiada contamina, entendeu? Eu não sinto falta nenhuma de sair. Eu vejo o povo aí que gosta de sair. Gente, eu vou no mercado ali, quando eu vou falar, o Senhor me guarda. É 3 quadras da minha casa. Eu falo pro Senhor, me guarda, me livra do mal. Entendeu? Mas é isso aí, vamos lá. Antes destas coisas, Enoque se isolou. Então, Enoque estava bicho do mato também, né? E nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava escondido, onde ele vivia e o que tinha acontecido com ele. E as atividades dele eram com as dos vigilantes. Os vigilantes eram amigos de Enoque, aqueles 200 anjos que caíram, entendeu? Olha só, eram vigilantes. E os dias dele eram com os santos. E eu, Enoque, estava louvando o Senhor de majestade e o reino eterno. E veja, os vigilantes me chamaram. É isso aí, né? O pessoal não gosta de rua barulhenta, incômoda. Eu também do mesmo jeito. E eu gosto de estar no meio dos velhos. É o melhor lugar onde se está. Aliás, eu sempre fui assim desde criança. Eu amava era conversar com meu avô. Eu passava o dia conversando com ele. Sempre gostei. Aqui, ó. Enoque. Vou ler de novo. Os vigilantes me chamaram. Enoque o escriba. E me disseram, Enoque, escriba da justiça. Escriba quer dizer o primeiro homem que aprendeu a ler. Os vigilantes são os 200 que se perderam com as filhas dos homens, que quiseram se ter família na terra, né? Eles saíram da sua habitação e vieram ficar como homens aqui na terra. Irmã Ruth, pode isso? Pode. Pode, porque eles têm poder de se transmutar. Eles têm poder. Deus deu a eles, por isso eles são chamados de deuses. Entendeu? Só que deuses com letra minúscula. Presta atenção. Enoque, escriba da justiça, vai e declara aos vigilantes que saíram do alto dos céus, deixando o lugar eterno e santo, e se contaminaram com as mulheres. Fizeram com elas como fazem os homens da terra. Então tá vendo que eles tiveram relação sexual com elas. E as tomaram por esposas. Vocês causaram uma grande destruição à terra.
não terão paz nem perdão. Tá vendo? Deus não perdoa anjo. Anjo caído não há perdão. Não tem essa história de, foram 1/3 ficou em cima do muro. Não existe isso. Aí veio para a terra para virar homem. Isso não existe. Isso é heresia das bravas. Está aqui escrito. Deus mandou dizer para eles, não terão paz nem perdão sobre a terra. Na medida que se encantarem com seus filhos, presenciarão o assassinato dos que amam. Lamentarão pela destruição deles e suplicarão eternamente, mas não obterão piedade nem paz. Anjo caído não tem perdão. Então, por que para os homens tem perdão? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e fomos feitos de carne e sangue. Por quê? Porque o Filho, presta atenção, o Filho de Deus, boa noite, Sara, o Filho de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Por que ele foi morto desde a fundação do mundo? Porque houve uma conversa entre o Filho e o Pai, que se o homem pecasse, se Satanás conseguisse fazer o homem pecar, Jesus se transformaria num humano, tiraria a glória de Deus dele, viria como humano, e resgataria. Ele seria o segundo Adão. Tá entendendo? Então, para anjo caído não existe perdão. Presta atenção nisso, não tem que, é porque isso aqui quer dizer isso. Meu irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, isso é coisa, sabe da onde? Lá da Grécia. Isso são coisas absurdas que o pessoal fala. Entendeu? Mas tem um povo aí que está dizendo que 1/3 dos anjos que ficaram no céu, em dúvida, somos nós que estamos aqui. Aí eles usam 82 de Salmo. E 82 de Salmo é o grande julgamento dos 200 sentinelas. Entenderam? O 82 de Salmos não somos nós que somos deuses. Não, nós não somos Deus. Nós somos criaturas de Deus. Deuses são esses aqui. Que eles têm poder de se transmutar. Eles têm poder de uma série de coisas que nós não temos. Tá entendendo? Pois é, nem eu. Graças a Deus, né? E Enoque foi e disse, Azazel, você não terá paz. Lembra, Azazel ensinou para elas, né? O pintar dos olhos, ensinou feitiçaria. Ele ensinou a maioria das coisas, foi Azazel que ensinou. Você não terá paz. Uma sentença grave foi proferida contra você. Enoque avisou para eles. Presta atenção, Enoque avisou para eles. E você não terá repouso, misericórdia, nem nenhum pedido seu será atendido por causa da iniquidade que ensinou e dos seus trabalhos ímpios, da maldade e pecado que você mostrou aos homens. Após ter falado para eles, todos ficaram com medo e o tremor tomou conta deles. Quem foi mandado avisar foi a Enoque que foi mandado avisar. E me imploraram para fazer uma petição por perdão e que eu lesse a petição deles diante do Senhor dos céus, pois não podiam mais falar com Deus. Presta atenção. Deus não aceitava mais a fala deles. Deus não aceitava mais ter contato com eles. Está escrito aqui, pois não podiam mais falar com ele, nem levantar os olhos aos céus, por vergonha dos seus pecados pelos quais foram condenados. Então, escrevi a petição deles com a oração, pelos espíritos e pelos atos individuais deles, e as solicitações deles pedindo perdão e liberdade. E saí e me sentei diante das águas de Dam, na terra de Dam, ao sudoeste do Hermon. Li a petição deles e dormi. E tive um sonho, para você ver que Deus fala através dos sonhos.
Tive um sonho onde visões chegaram até mim, e vi o castigo, e veio uma voz que me pediu para falar com os filhos dos céus e para repreendê-los. Quando acordei, fui até eles e estavam todos sentados juntos, chorando em Abel-Siail, que fica entre o Líbano e o Cenezer, com as suas faces cobertas. E contei para eles tudo o que vi nas visões que tive durante o sono. E comecei a falar com palavras de justiça e a repreender os vigilantes do paraíso. Paz do Senhor, Ivone. Vocês estão vendo? Capítulo 14. Estas são as palavras de justiça e de repreensão dos vigilantes eternos, de acordo com a ordem do grande santo naquela visão. Então Enoque sabia que aquele sonho era a voz de Deus falando com ele. E ele vai e repreende os 200 sentinelas. E eu tive uma visão durante o sono, que contarei agora com a minha língua carnal e minha respiração humana. Pois o mesmo Deus deu aos homens a boca para conversarem e se entenderem com o coração. Conforme ele criou o homem e o deu o poder de entender a palavra de sabedoria, ele me criou também e me deu o poder de reprimir os vigilantes. Irmãos, presta atenção quando eu falo para você que você precisa ter autoridade na tua voz. Olha aqui, Enoque. Enoque está dizendo que Deus deu aos homens a boca para conversarem e se entenderem com o coração. Conforme ele criou o homem e deu poder de entender a palavra de sabedoria. Ele criou Enoque também e deu o poder de reprimir os vigilantes, os filhos do céu. Nós precisamos ter autoridade na nossa voz. Presta atenção. Falando agora com os anjos caídos, olha isso. Eu escrevi a sua petição e na minha visão me foi mostrado que a sua petição nunca será atendida e que o julgamento foi decidido para vocês. A petição não será atendida. Olha aqui, ó. E que o julgamento foi decidido para vocês. A petição não será atendida, e de agora em diante vocês nunca mais subirão aos céus, pois foi decretado atá-los à terra, para que fiquem presos eternamente. Sabe o que está acontecendo aqui? É o Salmo 82. Quer ver? Vamos lá para o Salmo 82. Salmo 82. Presta atenção. Aqui é o julgamento que foi feito, que está falando aqui, ó. Julgamento, ó. Vou ler de novo. Eu escrevi a sua petição e na minha visão me foi mostrado que a sua petição nunca será atendida. E que o julgamento foi decidido para vocês. Vamos lá, julgamento de Deus. Deus está na congregação dos poderosos. Você é poderoso? Eu sou poderosa? Não. Quem são poderosos? Os seres que Deus criou, que vivem com Ele no céu. Que têm poder de ficar invisíveis, têm poder de aparecer. Você tem poder de ficar invisível? Você tem poder de aparecer? Você tem poder de se transformar num homem e de repente você se transformar naquilo que Deus te fez? Porque tem anjos que são rodas. Você sabia disso? Que tem anjos que são rodas? Você sabia que tem anjos que tem cabeça de leão? Você sabia que tem anjos que tem cabeça de águia? Você sabia disso? Você sabia que os animais da terra foram feitos em homenagem aos anjos do céu? Mas eles têm poder de se transformar como homem. Eles têm poder de ficar invisíveis. Eles têm poder de luz, né?
eles são iluminados. Você é isso tudo? Porque ainda acho que nós não viramos isso não. Presta atenção aqui, ó. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Esse deuses é pequenininho, letra minúscula. Porque Deus deu poder para eles. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Ele está falando dos 200 sentinelas. É o julgamento que está falando de Enoque aqui. Deus mandou eles para defender o pobre e o órfão, fazer justiça ao aflito e ao necessitado. Deus mandou eles para que eles defendessem o mundo de Satanás. No fim, eles se agregaram a Satanás e fizeram tudo aquilo que eles estavam querendo fazer. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Era para isso que Deus mandou eles. Por isso que eles chamavam vigilantes, porque eles eram para estar em vigília sobre a terra. Eles nada sabem nem entendem. Andam em trevas. Ele está falando dos homens aqui. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses. Aqui, tá aqui, ó. Vós sois Deus, mas não é o homem. Não é o que esse povo está falando aí. Que nós somos Deus, nós éramos... Meu irmão, para com isso. Deus não... Para anjo não existe segunda chance. Para nós existe porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E em nós o Senhor soprou o sopro de vida. Do seu pulmão saiu o sopro de vida. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis. Tirou a glória deles, e caireis como qualquer dos príncipes. Não somos nós, não. São esses 200 sentinelas que caíram. São esses 200 sentinelas que estavam aí. Eles fizeram os filhos da serpente. Não, Eva não coabitou com a serpente. Mas essas mulheres, filhas de Caim, coabitaram com a serpente. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Entendeu? Deus só pôde se levantar quando aqueles 4 anjos que ele mandou limparam a terra. Entendeu? Exatamente, pagamos até hoje. Você está entendendo, meu irmão? Tá dando para vocês entenderem a explicação aqui? Ou tá difícil de entender? Porque, como eu digo, eu sou complicada para poder explicar. Eu sou meia tonga. Tem horas que eu me confundo para explicar. Então fala aí se está entendendo ou não. A Fernanda disse que sim, né? Espero. Se não entender, eu explico de novo. Vocês vão me perguntando e eu vou explicando outra vez. Tá bom? Tá dando então para entender? Então tá bom. Então vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir. Vocês viram então que o Salmo 82 está inserido no livro de Enoque. Tá? Seguindo aqui. E vocês verão a destruição dos seus filhos amados. São os Néfilim. E não se deliciarão com eles, mas eles cairão diante de vocês pela espada. De nada valerá a sua petição por eles, nem para vocês. Entendeu? O Senhor já citou em João 10:34 esse versículo, né? Deixa eu ler aqui, João 10:34, que é a... Peraí, deixa eu abrir aqui. É que eu tô com um gatinho no meio do caminho aqui. Meus gatos me amam, só pode ser, porque vive atrás de mim o dia inteiro. Deixa eu ver aqui. João 10:34. Mateus, Marcos, Lucas, João. 10:34. Vamos ver aqui. Só um minuto, gente. João 10:34. Diz assim: respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Mas não é
Aqui, a interpretação aqui tá fora, tá? Esses deuses aqui do capítulo 82 de Salmo é os anjos. Presta atenção, tá? Os judeus responderam dizendo: não te apredejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te faz Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Ele está perguntando: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemas, porque disse: sou filho de Deus. Aqui eu vou pegar depois como é que diz? Eu vou pegar depois como é que fala? Na hebraica, tá? Vou pegar depois na hebraica. Porque capítulo 82, nós não somos deuses, nós somos servos. Todo o Velho Testamento nos chama de servos. Poucos são chamados de amigos de Deus. Entendeu? Exatamente, pastor. Temos cerca de 200 nações. Anjos caídos. Exatamente. Cada anjo é o dono de cada nação. Agora, presta atenção. Depois eu vou olhar isso aí. Amanhã eu falo. Amanhã eu vou ver isso daí certinho, porque a palavra de Deus não se contradiz. Ela não se contradiz. Nós não somos chamados de deuses. Não somos nós. Entendeu? Mas eu vou ler depois a interpretação na hebraica, aí amanhã eu trago aqui a interpretação na hebraica, tá certo? Eu vou estudar isso hoje, amanhã, porque a palavra de Deus, nós somos, exatamente, nós somos o pó da terra, né? Nós somos pó da terra, nós somos vaso quebrado, estamos sendo preparados para ser sacerdotes, reis e sacerdotes. Tem isso daí. Presta atenção. Vamos ver a tradução, né? Se a tradução está correta. Eu vou olhar nas outras traduções para a gente conversar amanhã, tá bom? Mas vamos seguir aqui. E vocês verão a destruição de seus filhos amados e não se deliciarão com eles. Cairão diante de vocês pela espada. De nada valerá a sua petição por eles, nem para vocês. Apesar de vocês chorarem e falarem todas as palavras contidas no texto escrito que eu escrevi. E me foi mostrada uma visão. Assim as nuvens, uma névoa, me chamaram, e o curso das estrelas e os relâmpagos aceleraram, e me apressaram, e os ventos na visão me fizeram voar, e me levantaram e me levaram para o céu. E subi até que me aproximei de uma parede que é construída de granizo e rodeada por línguas de fogo. E isso começou a me amedrontar. Não somos nós, penso que são os juízes que se acham como deuses. Pode ser essa interpretação, exatamente. Pode ser essa interpretação, porque ali eles já estavam, né, nas tradições, né? Mas amanhã eu vou estudar bem isso daí para trazer amanhã, tá bom? Não somos nós, penso que são os juízes. Sim. Aí é como aqui os togados, né, estão se sentindo Deus, né? A verdade é essa. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Enoque está tendo visões, né? Ele foi levado e me foi mostrada uma visão. As nuvens e uma névoa me chamaram, e o curso das estrelas e os relâmpagos aceleraram, e me apressaram, e os ventos na visão me fizeram voar, e me levantaram e me levaram para o céu. E subi até que me aproximei de uma grande parede que é construída de granizo e rodeada por línguas de fogo. E isso começou a me amedrontar. E passei pelas línguas de fogo, e cheguei a uma casa grande, construída de granizo. E as paredes da casa eram como de um piso tesselado de granizo, e o fundamento era de granizo. O teto era como o caminho das estrelas e dos raios,
e entre eles havia querubins ardentes. Irmãos, querubins ardentes, você imagina o que é isso? E o céu deles era como água. Quem vive num lugar desse? Nós não temos essa capacidade para estar num lugar desse. Nesse momento, não. Tanto que Enoque, por mais que ele era íntimo do Senhor, ele não tinha capacidade. Ele estava com medo. Um fogo ardente rodeava as paredes e os seus portais queimavam como fogo. E entrei naquela casa e estava quente como fogo e fria como gelo. Não havia delícias do mundo lá. E o medo tomou conta de mim. E o tremor veio até mim. E conforme eu tremia e tinha medo, caí. E tive uma visão. E veja, havia uma segunda casa. Irmã Ruth, o Enoque casou e teve filhos? Teve. Noé é neto dele. Noé é neto de... Enoque teve Matusalém. Matusalém teve... Enoque é o 7º depois de Adão. Vem Matusalém, Lameque, Lameque e Noé. Entendeu? Aqui, ó. Havia uma segunda casa, maior do que a primeira, e o portal inteiro estava aberto diante de mim, e era construído de chamas de fogo. Olha isso. E em todos os aspectos ela superava em esplendor, magnificência e dimensões que eu não saberia descrever o seu esplendor e dimensões. E o seu piso era de fogo, e acima dele havia raios, e o caminho das estrelas, e o seu teto também era de fogo chamejante. E olhei e vi um trono grandioso, a sua aparência era de cristal, e as rodas dele como de sol brilhante, e havia visão de querubins. Ó, nós estamos vendo aqui, nós acabamos de ver aqui os, como é que chama? Deixa eu ver aqui onde está. Nós temos os querubins, fogo ardente, estava, deixa eu achar aqui, querubins ardentes, depois ele vê outro tipo de querubim, aqui ó, e em todos os aspectos ele superava em esplendor, magnificência e dimensões que eu não saberia descrever o seu esplendor e dimensões, e o seu piso era de fogo, e acima dele havia raios, e o caminho das estrelas, e o seu teto também era de fogo chamejante. E olhei e vi um trono grandioso, a sua aparência era de cristal, e as rodas dele como de sol brilhante, e havia visão de querubins. Que coisa, mas isso aqui é o trono de Deus. E debaixo do trono saíam fluxos de fogo flamejante, de forma que eu não podia olhar diretamente. Olha que majestade. E o grande e glorioso estava sentado ali, e as suas vestes brilhavam mais do que o sol, e eram mais brancas do que qualquer neve. Nenhum dos anjos podia entrar e contemplar a sua face por razão da sua magnificência e glória, e assim como nenhuma pessoa carnal podia olhar para ele. O fogo flamejante o rodeava, e havia um grande fogo ao redor dele, e nada podia se aproximar dele. 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele, e ele não precisava de conselheiro. Olha aqui, e os mais santos que estavam próximos dele não saíam de perto em momento algum. E até aquele momento eu estava prostrado, tremendo, e o Senhor me chamou com a sua própria boca e me disse: aproxime-se, Enoque, e ouça a minha palavra. E um dos santos anjos veio até mim, me levantou e me fez me aproximar da porta, mas eu abaixei o meu rosto. Olha a visão que Enoque teve. Olha a visão que esse homem teve. Aonde ele chegou.
Você não vê na Bíblia ninguém chegar como ele. O máximo foi Elias, com uma visão desse porte. Ele foi no trono de Deus, ele estava diante do trono. Capítulo 15. E ele falou para mim, e ouvi a sua voz: não teme, Enoque, homem justo e escriba da justiça. Aproxime-se e ouça a minha voz. E vá, diga aos vigilantes do céu que o enviaram para interceder por eles. São vocês que deveriam interceder pelos homens, não os homens por vocês, porque Enoque era homem. Olha aqui, vou ler de novo. São vocês que deveriam interceder pelos homens, e não os homens por vocês. Porque deixaram o paraíso santo e eterno, nas alturas, para se deitar com mulheres e se perverter com as filhas dos homens, as tomando por esposa, e fazendo como os filhos da terra, gerando gigantes como filhos? Apesar de santos, espirituais e vivendo uma vida eterna, vocês se contaminaram com o sangue das mulheres e geraram filhos com sangue e carne. E como os filhos dos homens desejaram a carne e sangue, como aqueles que morrem. Por isso, tá lá em 82 de, como é que fala? 82 de Salmos, tá dizendo, como homens morrereis. Tá aqui, ó. Desejaram a carne e sangue, como aqueles que morreram. Que morrem, aliás. Eu dei a eles esposas para que eles as engravidassem e tivessem filhos. Ele está dizendo que ele deu aos homens esposas para que eles engravidassem e tivessem filhos, para que nada faltasse para eles na terra. Mas vocês eram, olha isso, eram espirituais, vivendo a vida eterna e imortais por todas as gerações do mundo. E por isso eu não escolhi esposa para vocês, pois para os espíritos que vivem no paraíso, o paraíso é a sua morada. E agora os gigantes que foram gerados por espíritos e pela carne serão chamados espíritos maus. Sobre a terra, e a terra será a habitação deles. Presta atenção, gente, nisso daqui. Gente, esse gato tá me dando trabalho, viu? Fica quieto, Charlinho. Olha aqui, vou ler de novo. E agora os gigantes que foram gerados por espíritos e pela carne serão chamados espíritos maus sobre a terra, e a terra será a habitação deles. Espíritos maus vieram do corpo deles, porque nasceram de mulheres, e dos que eram vigilantes santos em sua origem primordial e inicial. Eles serão espíritos maus na terra. Ó Senhor, misericórdia. Eles serão espíritos maus na terra, e assim serão chamados. Esses espíritos que vocês vêm que pedir para comer pipoca, cachaça, frango, isso e aquilo, é isso aqui, irmãos, são esses. Os espíritos do céu vivem no céu, e os espíritos da terra vivem na terra. E os espíritos dos gigantes, os Néfilim, eles oprimem, causam prejuízo, atacam, lutam, destroem a terra e trazem tristeza. Não se contentam com os alimentos, nem com a sede. E esses espíritos se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, porque vieram deles. Que coisa forte, né? Que coisa forte. Que coisa forte. Olha aqui. Nos dias da matança,
destruição e morte dos gigantes, onde quer que saírem os espíritos de seus corpos. Eles continuarão a destruir sem julgamento até o dia da consumação, o grande julgamento, quando será consumada esta era, e será o fim dos vigilantes e ímpios e a consumação total. Isso foi o dia. Isso aqui foi o dia do Salmo 82. Foi o julgamento do Salmo 82. Entendeu? Mas hoje entendo porque o meu filho pouco tempo disse: mãe, eu não entendo porque Deus permite tantas coisas na terra. Mas hoje entendo porque desde o começo Deus já avisava e não se misturarem, se separarem, sejam santos. Exatamente. Seguindo aqui, e para os vigilantes que o enviaram para que interceda por eles, que viviam no paraíso, diga a eles, Deus está mandando Enoque dizer a eles: vocês viviam no paraíso, mas nem todos os mistérios lhes foram revelados. E vocês conheciam os menos importantes. E na natureza de seus corações, vocês os revelaram às mulheres. E através desses mistérios, as mulheres e os homens multiplicaram mal na terra. Portanto, diga a eles: não há paz para vocês. Irmãos, quem aí já escutou a seguinte frase: que a prostituição foi o primeiro trabalho da terra? Alguém aí já escutou essa frase? Que a prostituição foi o primeiro trabalho que houve na terra? Não, não teve extermínio. Do espírito, não. O espírito deles está aí. Eles não podem morrer. Eles só vão morrer quando como é que fala? Quando houver o lago de fogo. Lá eles vão ser colocados tudo lá. Vocês já ouviram, né? Que a primeira profissão da terra foi a prostituição. Sabe o que é isso? Foram aqui os anjos caídos prostituíram as mulheres e elas só tinham relação com eles se eles ensinassem elas a fazer coisas erradas. Entenderam? Então eles ensinaram para elas, a troco de sexo, eles ensinavam para elas. Onde eles estão hoje? Você já viu o espírito que se chama Zé Pilintra? Você já viu Pombagira? Esses negócios aí, você já viu? São eles. São espíritos baixos. Você já viu falar que tem o centro baixo e o centro alto? No centro baixo, são eles que dominam. No centro alto, que é o Amém, aí por diante, são já anjos caídos que dominam. Presta atenção no que eu estou falando. Quando você vê pedir para comer pipoca, tomar cachaça, fazer festa, degolar galinha, essa coisa toda é tudo Néfilim, é tudo espírito de Néfilim. Tudo espírito de Néfilim. Entendeu? Agora, quando você vai para outras categorias, que é o Amém, essa turma aí para cima, maçonaria, né? Aí já não são eles. Aí já são anjos caídos de verdade. Da primeira rebelião, porque da segunda rebelião, que é essa daqui, dessa segunda rebelião, eles estão todos presos debaixo da terra, debaixo das pirâmides. Entenderam? Mas isso, quando você vê, quando eu li isso daqui, eu fiquei impressionada de ver, porque aí você começa a entender como que o mundo espiritual trabalha, como é que essa divisão, né, de entre um é macumba, o outro é candomblé, o outro é umbanda, né? Isso aí tudo, entenderam? Entenderam? Então exatamente, é tudo misturado, né? Tudo misturado. Vamos ler o capítulo 17, eu acho que eu vou encerrar no 17. E eles me pegaram, exatamente, é uma hierarquia no céu e no inferno, exatamente isso. Por que vocês acham que os espíritos que estavam no Gadareno quiseram ir para os porcos? Porque se eles voltassem, se eles fossem para o abismo,
eles iam ser estraçalhados lá. Entenderam? Por isso eles pediram para Jesus. Não é chegada a hora ainda. Manda a gente pro porco. E eles foram para os porcos. Entenderam? Mas tem Néfili nascendo por aí, tá? Tem Néfili nascendo por aí. Tem. E eles me pegaram e me levaram para um lugar onde os que estavam ali eram como fogo flamejante. Olha isso aqui. Meu pai terreno era dessa religião, eu lembro. Graças a Deus que Jesus veio na minha vida. Glória a Jesus. Olha aqui, ó. Eles me pegaram e me levaram para um lugar onde os que estavam ali eram como fogo flamejante. E quando queriam, apareciam como homens. Olha aqui, ó. Olha aqui que eu estou falando para vocês, tá vendo? Eles aparecem como homens, como eles são como anjos também. Olha aqui, vou ler de novo. Eles me pegaram quem? Enoque. E me levaram para um lugar onde os que estavam ali eram como fogo flamejante. Olha isso. E quando queriam, apareciam como homens. Então, os anjos de Deus têm poder de se transformar. Por isso eles são chamados de deuses com letra minúscula. Mas o homem não tem esse poder. Entenderam? Olha aqui, ó. E me levaram para o lugar das trevas e para uma montanha cujo ponto do pico alcançava o céu. Presta atenção. E vi os lugares das luminárias, os tesouros das estrelas e o trovão nas profundezas mais distantes, onde havia um arco ardente com flechas e aljava, e alijava deles a uma espada ardente e todos os raios, e me levaram para as águas da vida e para o fogo do oeste, que recebe todo o pôr do sol. Olha que lindo isso, aqui começa a cosmologia, é lindo isso daqui, ó. Presta atenção. Me levaram para as águas da vida. Não diz que tem um rio puro de águas da vida, clara como cristal, que nasce no trono de Deus? Aqui, ó. Ele foi nesse rio, nas águas da vida. E para o fogo do oeste, onde o sol se põe aqui no oeste, ó, que recebe todo o pôr do sol. E cheguei a um rio de fogo, onde o fogo flui como água e se descarrega no grande mar a oeste. Olha que lindo. E vi os grandes rios, e cheguei ao grande rio e às grandes trevas, e fui para o lugar onde nenhuma carne caminha. E vi as montanhas das trevas invernais. Vi as montanhas das trevas invernais. Sabe onde que é isso aqui? É ao redor da terra. E o lugar onde todas as águas do abismo desaguam. É aqui na terra que ele viu as profundezas. Vi as montanhas das terras invernais, quer dizer, terras que são gelo. Isso é o Polo Sul. E o lugar onde todas as águas do abismo desaguam. E vi a foz de todos os rios da terra e a foz do abismo. Irmãos, Deus é lindo demais. Nós estamos na superfície da terra. Nós não conhecemos as profundidades disso aqui. Nós não conhecemos o poder de Deus regendo isso aqui todo dia do mesmo jeito, fazendo o sol nascer no leste e se pôr no oeste. Você está entendendo? Enoque era chamado do escriba de Deus porque ele fez todo o inventário do que ele viu da criação de Deus. E você duvida do poder de Deus? Você duvida que Deus tem poder? Meu irmão, não duvide do poder de Deus. Ah, irmã Ruth, mas estou passando por uma situação difícil. Não tem problema não, meu irmão. Teu Deus é o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus que todos os dias movimenta isso aqui tudo. Ele não dorme, ele não tosqueneja. Enquanto você dorme, ele prepara a tua necessidade. Enquanto você dorme, ele trabalha o teu organismo. Enquanto você dorme, ele faz milagres na tua vida.
Enquanto você dorme, Ele está preparando o teu lugar lá no reino dos céus. Enquanto você dorme, Ele está olhando o livro da vida com o teu nome escrito lá. Que se você for fiel até o fim, você receberá a coroa da vida eterna. Então não tenha medo não do que está vindo. Não tenha medo de nada que nós vamos passar. Confia no Senhor. Porque esse Deus que movimenta o mundo inteiro, que olha lá de cima, que passeia na terra, quando Ele passeia os vulcões explodem, o mar se agita, os ventos se trançam, porque Deus está passeando na terra. Esse Deus disse para os seus filhos: não temas, tem de bom ânimo, eu sou com vocês até o fim dos dias. E os fins dos dias está para terminar, porque depois nós vamos passar a eternidade com Ele. Ele será a nossa luz, Ele será tudo que nós precisamos. Então, meu irmão, não tema. Tema não. Fique em paz na tua vida. Não tenha medo, isso aqui já está para acabar. As aflições já estão terminando. Darei dos tesouros escondidos, exatamente, deve ser algo muito profundo e maravilhoso. É o que tem escondido, minha irmã, debaixo dessa terra. Nós estamos só na superfície. Nós não temos noção. A palavra de Deus diz, né, que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que está preparado para os filhos de Deus. Não é tomara, é vai ser. Tomara é uma palavra muito... É uma palavra de dúvida. Não, vai ser. Vai ser, meu irmão, vai ser. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Ele vai, o que Ele diz na sua palavra, Ele cumpre. E nós vamos estar com Ele no cumprimento de tudo isso. Você só precisa perseverar. Você precisa caminhar com Cristo. Entrega a tua vida a Jesus totalmente. Entrega a tua vida para Ele 100%. Porque você vai ver Deus operar milagres. Diga ao fraco, Lorena, sou forte. A palavra de Deus diz isso. Diga ao fraco, sou forte. Na nossa fraqueza, Ele nos dá a fortaleza. Quando nós estamos caídos, prostrados, Ele vem e nos abraça. Eu sou prova disso. Não vou contar aqui porque eu já estou cansada, mas eu sou prova disso. Quando eu achei que eu fosse morrer, quando eu achei que eu fosse me acabar, Deus me levantou. Ele não me abandonou. Ele preparou o meu futuro de uma forma tremenda, que eu não esperava. Por quê? Porque as suas promessas não voltam vazias. As suas promessas, elas vêm e fazem o que tem que fazer. As suas promessas são eternas. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, te bendizendo, te agradecendo, Senhor, porque Tu és soberano, Criador dos céus e da terra. Tu és Deus. Tu és aquele, Pai, que nos ajuda a caminhar. Tu és aquele, Senhor, que nos dá força, mesmo a gente estando meio avariado, mas o Senhor nos levanta, nos dá a força necessária para estar diante dos nossos irmãos. Ajuda o Teu povo, em nome de Jesus, a crer em Ti. Não crer de qualquer jeito, mas crer de verdade. Ajuda o Teu povo a crer, a acreditar na Tua palavra. Ajuda o Teu povo a confiar que cada letra que está escrita nessa palavra, ela é verdadeira. E toda ela se cumpre. Nos dá capacidade para sermos provados e aprovados diante da Tua presença. Nos ajuda, Senhor. Livre as nossas almas do mal.
ser com todos nós. Amanhã é feriado. Ajuda-nos a não pôr os olhos nessas porcarias que estão aí. E tenha misericórdia do Brasil, Pai. Misericórdia do teu povo. Na tua ira, Senhor, que eu sei que vai ser derramada. Lembra-te da tua misericórdia sobre o teu povo. Sobre aqueles que louvam o teu nome, aqueles que buscam a tua presença. Tenha misericórdia de nós. Nós te louvamos, nós te bendizemos, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para sempre. Amém e amém. Irmãos, eu vou pedir uma coisa para vocês, presta bastante atenção. Eu não sei se vocês viram, sobre pessoas com revelação, sonho, algo radioativo, irmã. Rio de Janeiro está com águas contaminadas, segundo doutora Isabel, com urânio. Vamos armazenar água. É exatamente isso. O Rio de Janeiro vai ser um dos primeiros a ser atacado. Tá? Depois isso vai abranger o Brasil todo. Irmãos, eu vou pedir para vocês uma coisa. Eu não sou de pedir isso porque eu acho que não é para nós ficarmos atrás de política, mas eu quero pedir uma coisa para vocês. Orem pelo André Mendonça. Orem pelo André Mendonça. Porque esse homem está sendo ameaçado de morte. Está tendo um entrave dentro lá dos togados, tá? Um entrave onde ele era humilhado por ser crente. Ele era colocado, sempre estavam com rusgas com ele lá dentro, tá? E agora a situação reverteu de uma hora para outra e todo o imbróglio que está tendo em cima do amigo do pai e do cabeça de cotonete, todos eles caíram na mão dele. E ele está sendo ameaçado de morte, ele e a família. Então eu peço que vocês orem, porque o que está acontecendo ali é espiritual. O que está acontecendo ali naquele lugar que se chama CTF, tá? CTF, entendeu, né? É espiritual, tá? É espiritual e aquele homem precisa de oração. Ele é pastor da igreja de Pinheiros, em São Paulo, tá? E sempre teve muito quieto, muito calado, pouco fala, mas agora caiu a bomba toda na mão dele, né? E agora ele vai ter que provar quem ele é. Entendeu? Então vamos orar por esse homem, porque ele está correndo perigo de vida. Só Deus para guardar ele. Tá? Só Deus para guardar ele. Ele está no meio, irmãos. Ele está junto dos homens mais perversos que há no Brasil. Ele está junto dos homens mais terríveis que tem no Brasil. Ele está junto. Para vocês terem ideia, aquele gordão que tem lá, um bem gordo que tem lá, ele é pai de santo, tá? Pai de santo. O cotonete, o cabeça de cotonete, o cabeça de cotonete, ele se jogou pro diabo para ele ter poder. Então ele fez os maiores pactos que alguém pode fazer. Fora os outros também ali. Então, a nossa nação é uma nação cristã. Apesar dos pesares, eu estou vendo muito brasileiro crente se levantar. Exatamente, o cotonete é o próprio demo. Eu estou vendo muitos crentes se levantarem. E ontem teve esse carnaval aí, né? Teve negócio sobre os crentes, né? Acabando com os crentes. E o povo está se levantando contra. Está havendo despertamento. Nesse despertamento, Deus pode poupar a nossa nação. Escuta o que eu estou falando. Nesse despertamento, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se dobrar, se humilhar, eu virei e sararei a terra. Eu não vou dizer para você que Deus vai sarar a nossa terra, não, mas Deus vai ter misericórdia da nossa terra. Escuta o que eu estou falando. Se o povo de Deus no Brasil acordar, se levantar, a nossa terra será visitada pelo poder de Deus no meio da tribulação. Escuta o que eu estou falando. Tudo é uma questão de escolha. O Brasil está numa encruzilhada. Ou o povo de Deus se levanta agora de uma vez, ou vai afundar tudo de uma vez. Então vamos clamar ao Senhor, entendeu? Vamos clamar ao Senhor. Vai, pastor, já está caindo, né? Já está caindo. Vamos clamar ao Senhor
e pedir ao Senhor que faça um milagre na nossa terra, porque eu creio que Deus pode levantar a nossa terra para ser a guarida dos filhos de Deus na terra aqui. Eu creio nisso. Posso estar totalmente errada, mas é uma coisa que eu creio, entendeu? Então vamos clamar ao Senhor, vamos clamar, porque a sacudida está grande, o negócio está pegando fogo, só Deus por nós. Vamos orar. Eu já orei, né? Eu já orei. Tô ficando velha mesmo, hein, meu Deus do céu, já está na hora de partir. Mas tá aí, irmãos, fiquem na presença do Senhor, que o Pai tenha misericórdia de nós, nos ajude e nos leve a um bom termo, e que nós possamos estar preparados já para ouvir a trombeta soar, o nosso nome chamando. Amém? Tô crente, tô crente. Fique na graça de Deus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.